Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje com um mapa de cálculo diferencial integral 1, tá? Então, vamos trazer alguns conceitos básicos aí de integral, derivada, substituição, né, de um valor, de um número qualquer dentro de uma função para a gente encontrar um determinado valor dentro de uma função algébrica, né? Alguns conceitos básicos aí. Vamos fazer a leitura, a contextualização, tá? Do mapa. Se vocês precisarem de apoio nas atividades 1, 2 ou 3, até mesmo no mapa, um conteúdo mais aprofundado, entre em contato. O contato está na descrição, tá bom? E vamos lá, espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma. Então vamos lá, mapa cálculo diferencial integral 1. Em anos de desenvolvimento, a matemática vem tomando uma significativa importância no cotidiano de todos no decorrer dos tempos, principalmente para os engenheiros. Ela está presente em tudo, em situações cotidianas e em cursos de graduação, seja de forma direta ou indireta. O cálculo diferencial e integral faz parte de toda a vida acadêmica dos estudantes de engenharia, proporcionando-os a possibilidade de solucionar problemas na profissão escolhida, ou nas diversas áreas do conhecimento de uma forma mais assertiva. Como exemplo, no cálculo de tração, compressão, cisalhamento, tensões e deformações. Deformações em barras carregadas axialmente ou barras sob a ação do peso próprio. Cálculo de áreas, volumes, momento de inércia, cargas e entre outros. Sobre a importância dos conteúdos do cálculo diferencial integral, observe a função a seguir. Então nós temos aqui esta função, tá? Raiz de x mais 1 menos 2x mais 4. E aí ele pede o seguinte: com base na função, faça. Qual o valor dessa função calculada no ponto 3? B. Qual a taxa de variação instantânea, ou seja, a derivada dessa função? C. Qual o valor da derivada calculada no ponto 3? D. A derivada segunda dessa função é. E. A derivada segunda calculada no ponto 3 é. E F. Qual o valor da integral da função original calculada no intervalo de 0 até 3? Beleza. Pessoal, é o seguinte. Vamos entender aqui os conceitos básicos de derivada e de integral, tá? O essencial ali, o básico do básico, tanto de derivada quanto de integral, para uma função qualquer, tá? Para uma função polinomial qualquer. Eu vou trazer aqui um exemplo, tá? De uma função. Então, ó, só um exemplo à parte. Exemplo, tá? Vou trazer aqui uma função polinomial de quarto grau. X 2x elevado à quarta menos 3x elevado ao cubo mais 5x elevado ao quadrado menos 6. Menos 6x mais 8. Tá? Uma função qualquer aqui. Beleza, pessoal. Vamos calcular aqui a derivada, a primeira derivada. A primeira derivada dessa função. Como que a gente calcula? O conceito básico de uma derivada é o seguinte, ó. Se eu pegar a derivada de um x, de uma variável qualquer algébrica, x no caso, derivar ela com relação a x, qual que é a regrinha? É x elevado a n, que é o seu expoente, né? Aqui na forma algébrica, n mais 1, n menos 1, tá? Passa esse expoente multiplicando, no caso, n vezes x elevado a n menos 1. Essa é a regrinha. No caso aqui, se eu tivesse um x ao quadrado, ó, ficaria assim, ó. 2, que é o n, passa o expoente ali, né? Vezes x elevado a 2 menos 1. Como que ficaria? Ficaria 2 vezes x elevado a 1.
só arrumar. 2 vezes x elevado a 1, beleza? Isso é a mesma coisa que 2x, certo? Então esse é o conceito básico aqui de derivada, tá? Passo o expoente multiplicando e subtrai 1 do expoente, certo? Vamos aplicar isso aqui então. Vou deixar em vermelho, isso aqui é só a demonstração, tá? Para não se confundir. Beleza. Vamos aplicar aqui, ó. Isso a gente aplica na variável, tá, pessoal? O que for o número que estiver acompanhando, a gente considera como uma constante, a gente deixa do lado de fora. Então, aqui a gente vai multiplicar pelo expoente. Então, como ficaria aqui, ó, 2x elevado à quarta, ficaria 4 vezes 2, certo? Vou até arrumar isso aqui, ó. Tá? 4 vezes 2, passei o 4 multiplicando, vezes 2x elevado a 4 menos 1, ok? Menos 3, vou passar o 3 multiplicando, ó, 3 vezes 3, vezes 3x elevado a 3 menos 1. Mesma coisa aqui, ó, passo 2 multiplicando, vezes 5x elevado ao quadrado, né, menos 1, certo? Aqui, ó, como o expoente é 1, eu passo 1 multiplicando, vai dar na mesma, né? Vou colocar aqui só por demonstração mesmo. Vou fazer bem detalhado esse aqui. 1 menos 1, certo? Derivada de uma constante qualquer é zero, tá, pessoal? Regra. Se derivar qualquer número, se não tiver acompanhado de uma variável, é zero. Na verdade, como a gente... é um conteúdo mais à frente, só que a gente está derivando aqui com relação a uma variável só. Mas se tivesse um y ali, por exemplo, 8y, daria zero também. A gente está derivando com relação a x, não com relação a y. Mas isso aí a gente vê mais à frente, tá? Derivada com duas variáveis. Beleza, continuando aqui, ó. Fica assim, então. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 menos 1 ali fica 8x ao cubo, certo? 3 vezes 3 dá 9. 3 menos 1 aqui dá 2. Fica 9x ao quadrado. Ok? 2 vezes 5 dá 10. 10 elevado a 1. Vezes x elevado a 1, que é a mesma coisa que 10x, tá? E aqui, menos 1 vezes 6, 6. 1 menos 1 dá 0. Qualquer número elevado a 0 ou variável é 1 também. Então, vai ficar 1 vezes 6 vezes 6 vezes 1, que fica 6. 0 é 0, né? Posso eliminar. Tá aqui a derivada dessa função, ó. A gente aplicou a derivada nessa função. Tá bom? Esse conceito é o pilar básico aí para a gente estar utilizando nas demais regras. É claro, tem a regra de cadeia, tem a regra de divisão. Isso a gente vai vendo aos poucos ali, tá? Só que dentro dessas outras regras a gente aplica esse conceito básico. Então, por isso a gente parte sempre desse princípio básico aqui da derivada. Deixa eu escrever aqui, esse aqui foi um exemplo de derivada. Tá? E agora eu vou trazer um exemplo de integral, para a gente entender. Vou pegar a mesma função, integral. Então eu vou puxar a mesma função aqui, ó. Lembrando, tá, pessoal, esse linha aqui a gente usa, vou até tirar ele daqui, esse linha aqui para representar que está aplicando a derivada, tá bom? Pode aparecer assim ou assim nos livros, ó. Só o d mesmo, d sobre dx sobre dx. Pode aparecer desta forma aqui, ou se aparecer dessa forma aqui, é a mesma representação, tá? Significa que está aplicando a derivada. A integral, eu vou trazer aqui um exemplo simples. Mesma coisa, vou pegar aplicar a integral no x.
integral ela é como se fosse o inverso, tá? Como se fosse o inverso da derivada. Deixa eu trazer aqui, ó. Show. Ó, como que a gente calcularia a integral de x comum? Por regra é assim, ó, x elevado a n mais 1, que é o próprio expoente, sobre esse n mais 1, tá? No caso ali, x está elevado a 1, então seria x elevado a 1 mais 1 mais 1 sobre 1 mais 1, certo? Isso aqui daria x ao quadrado sobre 2, tá bom? Perfeito. Vamos aplicar essa regrinha, então, nessa função aqui que eu trouxe como exemplo. Então, a integral de f de x, a gente coloca esse símbolo aqui, tá? Da integral para representar. Também vou colocar aqui. E lá no final a gente coloca o dx. Isso aqui para demonstrar que a gente está integrando com relação a x, tá bom? Esse dx aqui, ó, que é o símbolo da derivada, como se a gente estivesse aplicando o inverso ali. Aplicando então a integral, como que fica? Ó? O 2 aqui, ó, o 2 aqui eu jogo para fora. A gente pode separar, tá? Uma a uma, calcular separadamente. Aqui eu vou fazer de uma forma mais direta. Mas o 2 aqui eu jogo para fora. E como que fica ali, ó, o primeiro termo, ó. Lembra da nossa regra, ó, 2 joguei para fora, vezes x elevado a 4, né? Mais 1, somei 1 no expoente, sobre 4 mais 1. Essa regrinha aqui que nós aplicamos, tá bom? Mantém o expoente, soma mais 1. Apliquei integral nesse primeiro termo. Vamos para o segundo, ó. Menos 3 vezes x elevado ao cubo mais 1. Isso tudo sobre 3 mais 1, tá? Mais 5, joguei para fora, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, certo? Menos 6, joguei para fora, vezes x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, mais 8x. Olha só, pessoal. Aqui, ó, lembra que na derivada, quando a gente deriva uma constante, dá zero. Quando a gente integra uma constante com relação a x, a gente coloca essa variável na frente, a variável a qual a gente está integrando. Por quê? Corta o símbolo da integral com o símbolo da derivada, um inverso do outro, sobra o x, tá? A gente representa dessa forma. Se fosse 5 aqui, 5x, se fosse 3, 3x, desta forma, tá bom? Então, se fosse só integral de dx, seria x. Beleza? E aí, para finalizar, ó, 2 vezes x elevado à quinta sobre 5. X elevado à quarta sobre 4. Eu vou simplificar isso aqui, ó. 3, 2, beleza, ó. 5x ao cubo sobre 3. Aqui, menos 6x ao quadrado sobre 2, mais 8x. Então, aplicamos a integral nesta função aqui. Beleza, pessoal? Relembramos, então, os conceitos básicos aí de integral e derivada. Vamos partir, então, para a função do mapa.